Tem um tipo de dado nas linguagens de programação, e o MQL5 não foge à regra, que são os arrays ou vetores. Então nós vamos criar um exemplo para poder fazer a explicação disso. Então aqui no caso vamos criar um array. Então, um array é a mesma coisa como se eu quisesse criar várias variáveis de um mesmo tipo. Então, se eu precisar de uma variável inteira, eu vou criar uma variável para armazenar um número, 10. Se eu precisar armazenar 100 números, eu precisaria criar 100 variáveis de nomes diferentes para poder armazenar 100 números. E isso ia dar muito trabalho, tanto de digitação quanto para manipulação disso via programação. Então, é possível fazer isto. Eu vou criar uma tabela de inteiros, ok? Com 5 elementos. E os valores de cada elemento serão, por exemplo, -1, 45, 67, -80 e 120. Ponto e vírgula. Com esta linha, eu criei 5 posições de memória para poder armazenar os 5 números utilizando apenas o nome tabela. E como é que eu trabalho com isso? Da seguinte forma. Se eu quiser imprimir a variável número, basta eu colocar número. Ok? Vamos salvar, compilar e colocar aqui no nosso gráfico. Ó, número 10. Então, número 10 imprimiu. Para fazer o acesso aos dados de um vetor, é muito simples. Então, por exemplo, tabela, a posição 0. Eu vou colocar tabela 0. Vou salvar, compilar e vou executar. Número 10, tabela 0, -1. Vou colocar aqui no igual. O que significa esse 0? Esse 0 é o seguinte. Quando eu trabalho com arrays, isso aqui é um array, esses são os elementos do array. Cada um tem uma posição. Este é na posição 0, este é a posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. O meu array tem 5 elementos, começando sempre no elemento 0. Ok? Então, se eu quiser imprimir o elemento 3 da minha tabela, o elemento que está na terceira posição, eu vou fazer o seguinte, tabela, elemento da posição 3. Posição 3 é essa, não é o terceiro elemento. O terceiro, ó, primeiro, segundo, este é o terceiro. Mas o elemento da posição 3, o valor que está na posição 3 da tabela é este.
salvar e ele deve imprimir o número menos 80. Menos 80. E no que o array facilita o trabalho? Sabendo que eu posso usar um número para fazer referência aos elementos de um array, eu posso utilizar uma forma, utilizando um contador, ok? Vamos chamar aqui de índice, que vai começar em 0, vai até índice. Existe uma função chamada ArraySize. O ArraySize me retorna quantos elementos existem em um vetor. Então agora eu posso vir aqui e imprimir tabela, vírgula, índice, vírgula, tabela. Aqui eu vou colocar a minha variável índice, que vai variar de 0 até 4, e eu vou conseguir, com apenas um for, fazer toda a impressão dos elementos do meu vetor. Vou comentar essas linhas para que elas sejam ignoradas. Então, vamos ver o resultado. Lá, tabela 0, menos 1, tabela 1, 45, posição 2, 67, posição 3, menos 80, posição 4, 120. Exatamente os valores que foram trabalhados na tabela. Então, dessa forma, eu consigo ter arrays de uma quantidade muito grande e poder fazer a manipulação desses arrays através de rotinas contadoras e variáveis índices desse array, para eu poder ter acesso a esses elementos.